para fazer um agradecimento. Vamos falar de um homem de Deus, de um rei temente ao Senhor. Ezequias, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, o Senhor das nossas vidas, porque dele e para ele são todas as coisas, e ele ainda não perdeu o controle, nem vai perder. Ele ainda continua sendo o Senhor. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu quero agradecer a minha esposa, porque graças a ela, quando eu comecei com uma febre, ela, na experiência que ela tem, ela disse: vamos para a emergência. E eu disse: não, eu estou bem, eu não vou. E ela disse: não, você vai. E os irmãos sabem como ela é determinada. E aí fomos à emergência, o Ageu foi também conosco, e ao chegar lá, imediatamente eu já fui internado. E fui para uma CTI, que é o Centro Intensivo de Tratamentos, lá da Covid. Aliás, antes, irmãos, nós fizemos uma consulta e fomos fazer o teste. Aí fui aprovado. Foi dado positivo, foi dado positivo o Covid. Então fui no outro dia imediatamente e fui internado. E ali, como lá no Instituto do Coração, do Arthur Ramos, a gente passou por uma cirurgia. Então, por ser exatamente cardíaco, a facilidade foi grande. E logo nós já estávamos em uma UTI. E naquela UTI nós ficamos cerca de 5 dias. E foram 5 dias de muita dificuldade, de muita luta. E eu confinado em uma cama. E naquele lugar, faltando ar, noites que pareciam intermináveis, mas em momento algum reclamei, me queixei ou questionei a Deus. Eu orava, eu não achava posição, depois eu não podia dormir como eu queria. Estava cheio de fio por tudo quanto é lugar e tinha que dormir de bruços, cansava o braço, era uma dificuldade muito grande, faltava ar, eu me virava para o lado e eu orava a noite inteira. Glória a Deus, foram noites de muita oração. Mas uma coisa me marcou, foi que eu senti um desejo muito grande, não de questionar a Deus porque estava ali, mas eu perguntei para Deus:
em que eu podia ser útil naquele lugar e naquela condição. Eu não esqueci disso porque foi o Espírito Santo que colocou isso no meu coração. E meus amados irmãos, quando saímos no terceiro dia que eu estava naquela condição, não podia receber ninguém. Eu estava preocupado com a casa, com a família, mas eu colocava na mão de Deus, pedindo que o Senhor tomasse conta. No terceiro dia, uma notícia me chegava. E a notícia era trágica. A notícia chegou, foi no terceiro dia que me levaram o celular, porque até sem comunicação estava. No terceiro dia que levaram o celular e me comunicaram que a Arilane, minha filha, ela estava entubada lá também no Arthur Ramos, só que naquela ala geral. Ela estava entubada e uma situação gravíssima e com muito risco de morte. Agora pensa você numa condição daquela, uma notícia dessa, que eu não aconselho a ninguém dar a outro numa situação assim, mas eu cheguei a saber. Mas foi Deus que fez com que eu soubesse. Por quê? Porque agora eu tinha mais um motivo de oração, e eu comecei a orar para que Deus entrasse com providência e tirasse a Arilane daquele lugar. Primeiro, porque é de alta contaminação, e segundo, é porque naquela situação as coisas não ficariam bem. Moral da história: 3 dias depois, a Arilane estava saindo de lá. Glória a Deus. E vindo para 2 dias depois, vindo para a CTI. E uma enfermeira disse a mim, que eu fiz um ciclo de amizade muito grande, orei por muita gente, orei por aquela equipe, uma equipe da Arthur Ramos ali, maravilhosa, sou muito agradecido a Deus, glória a Deus. E eu estendi as 2 mãos, disseram, olha, ela está aqui em frente, numa CTI em frente à sua, a minha era 7, a dela era 4, na número 4, e eu colocava as 2 mãos e começava a interceder por ela. Glória a Deus. Quando a mão cansava, eu puxava o joelho, botava as mãos em cima do joelho e comecei a orar por ela. Bom, 5 dias depois, eu estava saindo da CTI, glória a Deus, para o apartamento. E lá as coisas foram diferentes, bem melhor. E já havia, o pulmão já estava recuperado, fiquei com 75% só, foi muito sério. E ali ficamos mais 12 dias, quer dizer, 12 dias com tudo, não foi? Foi 5 e 7 e 12 dias. Com 12 dias, sim. Então, para você ver como é que Deus trabalha. A Arilane estava com muita dificuldade. E no 4º dia, no 5º dia, antes de eu sair, um médico muito maravilhoso, distinto, disse, olha, eu vou marcar um lanche com a sua filha. E eles me levaram à CTI que ela estava, que já estava, eu fiquei com o oxigênio, mas agora já não estava. No 3º dia o oxigênio saiu, Deus trabalhando. E aí, meus amados irmãos, eu fui lá para a CTI da Arilane, ela também já estava sem oxigênio, e nós ficamos conversando e trouxeram um lanche para a gente. Glória a Deus. E ali foi muito, muito mesmo gratificante. Dali eu desci para o apartamento, mas fiquei orando por ela. E depois, na sequência, ela desceu também. Mas o que eu quero colocar é que durante este processo, que não foi fácil, mas Deus esteve ao nosso lado, nos garantindo vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu cheguei no apartamento, irmãos, eu agradeci a Deus, e no primeiro dia eu tomei um verdadeiro banho de verdade. Glória a Deus. E quando eu saí do banho,
Os filhos me acompanharam, passavam a noite comigo. Durante o dia eles saíam para suas ocupações. E a maior parte do dia eu passava de joelhos. A maior parte do dia eu passava de joelhos, orando por mim, por Arlane, pela minha família e orando por você. Glória a Deus, pela igreja do Senhor que Ele me confiou, que está aos meus cuidados. Então, amados, ali de joelhos, muitas vezes as enfermeiros, quando vinham, dizia: não se preocupe, pode ficar do jeito que está, que a gente aplica as injeções. Tomava injeção na barriga, no braço, em tudo quanto era lugar. Era uma coisa tremenda. E, moral da história, tivemos a oportunidade de falar de Jesus e Ele revelar, Ele responder a tantas pessoas que ali chegaram para cuidar de mim. Glória a Deus. E ali foi quando Deus havia me falado que foi para isto que me levou, que Ele tinha me levado àquele lugar. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como eu prego e digo, Deus não dá o mal, Ele permite, mas Ele permite com um propósito. E o que nós devemos fazer sempre é procurar saber de Deus em que nós podemos ser útil, independente do lugar, porque o problema não é o lugar que você está, mas é com quem você está neste lugar. E ali eu estava com Jesus. Ali Ele me deu palavra de conforto, consolação e solução para muita gente. E eu fiquei muito agradecido a Deus. Então, amados, quando recebemos alta, glória a Deus. Quando recebemos alta, nós saímos com recomendação médica de ficar em total repouso. Aí eu perguntei ao médico se eu podia pelo menos fazer uma caminhada leve. Ele disse: de forma alguma. E ainda para fazer fisioterapia. Eu fiz segunda-feira, faltam 8. Glória a Deus. Mas eu já comecei a andar, já caminhei. Está com 3 dias que eu caminho, cerca de 40, 45 minutos. Então eu estou bem. Glória a Deus. E por que eu estou bem? Primeiro, Deus. Segundo, a oração de cada um de vocês. Glória a Deus. É na dor, é no sofrimento, é nos ventos contrários que a gente reconhece quem são verdadeiramente aqueles que nos amam, que está conosco. Porque o amor não é feito apenas de poesias ou palavras, mas sim de atitudes, de ação. E eu quero dizer, como eu me senti alegre, como eu me senti feliz por cada um de vocês que entrava no WhatsApp para saber da minha saúde e para dizer: pastor, estamos orando pelo senhor. Outros: pastor, eu te amo. Vocês não sabem o efeito dessa atitude de vocês. E cada vez que eu lia ou ouvia, porque alguns faziam áudio, aquilo ali, eu recebia mais força, mais saúde, mais disposição, glória a Deus, e mais consolo do Espírito Santo através da sua vida. Como foi importante, glória a Deus, a participação de vocês, o carinho de vocês, o amor de vocês
a oração de vocês. E eu respondi a todos, glória a Deus. E eu disse que Deus não apenas havia ouvido as orações de vocês, mas que Ele estava respondendo. E eu estava certo que logo eu estaria de volta. Glória a Deus. Então foi no lugar de morte que eu recebi vida e levei vida para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro-me de um dia que chegou uma enfermeira perto de mim e eu estava de joelhos e ela olhou assim e disse: está rezando? Glória a Deus. E quando eu ouvi aquilo, a primeira intenção do crente é dizer o quê? Não, estou orando. Mas eu pensei comigo, isso seria uma ofensa para a fé que ela está professando. Aí eu disse, isso foi rapidinho assim, na mente e no coração. Aí o Senhor interagiu e eu disse: estou conversando com Deus. Glória a Deus. Aí elas disse: não, porque eu sou. Aí fez menção do segmento de fé que ela tinha. E naquela hora ela disse: não, se quiser pode continuar. Eu digo: não, vou levantar, que vai ter uma injeção na barriga. Glória a Deus. Ela aplicou as outras injeções. E na hora que ela estava fazendo as injeções, o Espírito Santo me deu uma mensagem para aquela garota. Glória a Deus. Mas na hora que o Espírito me deu uma mensagem, eu perguntei o nome dela e fui falar a mensagem. Ela esquecia a injeção da barriga. Vou e volto já. Digo: está bom. E ela não voltou mais. E eu perguntei: Senhor, por que você me deu uma mensagem para esta pessoa? O Senhor me deu uma mensagem para essa pessoa e eu não consegui entregar porque ela saiu. O Senhor também não me respondeu. Eu digo: mas ela vai voltar. Mas voltou outra no lugar dela. Mas eu fiquei com aquela garota, aquela enfermeira na mente. Glória, no outro dia, lá estava ela na minha frente. Eu disse: agora, Jesus. Aí o Senhor disse: olha, glória a Deus. Então, amados, foi glorioso. Glorioso, mas glorioso mesmo. Então, minha eterna gratidão a Deus por vocês, pelas vossas orações. Quero agradecer também aos meus companheiros. Glória a Deus. Eu agradeço. Não vou fazer citação de nomes, porque incorreria no erro de esquecer ou de não lembrar de todos. Mas eu quero agradecer pastor Genival Bento, que esteve presente aqui na igreja, deixou as suas agendas, ao evangelista Márcio. Glória a Deus. E a todos vocês, porque a minha alegria e gozo é que a obra não parou, que a igreja continuou na sua marcha, porque é uma filosofia minha, que eu sofra, a igreja não, a igreja nunca. E lá eu estava preocupado com vocês, e agradeço a cada um de vocês, porque vocês foram colunas aqui na casa de Deus, e nós temos visto como Deus tem abençoado esta igreja e este povo. Amados, eu quero agradecer também de forma pública o Ageu. O Ageu, amados, ele foi mais do que um filho. Ele esteve tão presente, mas tão presente. Ele era o cicerone. Ele ia para lá, vinha para cá, vinha para cá, vinha para lá. E o pior, ele foi acometido também, mas ele não podia parar. E o que aconteceu com o Ageu? Um milagre. Quando ele ficou acometido, ele sabendo que não podia parar, o que aconteceu? Ele fechou a porta, não sei se do quarto ou do escritório, do quarto, e passou a noite inteira nos pés de Jesus Cristo, chorando, e ao amanhecer o Senhor havia lhe curado. Honra e glória para Jesus. A batalha era muito grande, só para você ter uma ideia. A nega ficava em casa com os 2 filhos do Ageu.
a Yasmin e a Arilane, 2 crianças. Eles não podiam chegar perto do pai que estava contaminado. As crianças não podiam, iam, mas não pode. E os meninos choravam, era uma luta, tá certo? A pessoa que estava lá em casa foi embora. E a nega ficou nessa luta, com tudo, enfim. E o Ageu ia para o hospital, quando fomos para o apartamento, aí ele ia para um lado, ia para outro. Góes foi muito presente, a Aline estiveram lá, dormiram lá, o Anderson também, então a família toda participou. Então, minha gratidão a Deus. Mas o que eu quero frisar é que no lugar de morte, Deus me deu vida e deu vida a muitas pessoas ali. A Bíblia vai dizer, em Isaías 38, que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele adoeceu. E a doença dele não foi pecado. Não. A doença dele, meus amados irmãos, Deus permitiu para dar a ele um grande livramento. Porque a Bíblia vai dizer que o rei da Assíria estaria derrotando, estaria entrando para guerrear com Judá, que certamente perderia, e a pessoa mais sofrida era o rei. Mas isto estava fora da visão de Ezequias, que nem sabia do que estava para acontecer amanhã, mas Deus sabe. Então Deus iria tirá-lo, e veio uma enfermidade permitida por Deus. E como se não bastasse, Deus levanta o profeta Isaías para ir ali e dizer que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria e não viveria. Mas, amados irmãos, frente a esta notícia trágica, Ezequias resolve, numa atitude inédita, mudar um decreto do próprio Deus. Os senhores obreiros já imaginou alguém mudar uma determinação de Deus? Glória a Deus. Pois Ezequias mudou. E mudou como? Conversando com Deus, clamando, pedindo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer algumas coisas importantes que nós não podemos esquecer. Primeiro, a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Glória a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que tudo quanto a gente pedir a Deus crendo, Ele fará. Em terceiro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Aleluia. Então, nós precisamos, assim como Ezequias, olhar na direção certa. O maior problema na fé de muitos cristãos está no olhar. Quando olha na direção errada, ele perde o alvo. Quando olha na direção errada, ele vai se assombrar, se assustar, ele vai ter medo. Glória a Deus. Eu podia ter chegado ali, depois do resultado, depois que fui colocado para o oxigênio, eu poderia ter chorado, me desesperado, começar a ter piedade de mim, Senhor, mas logo eu, porque, Senhor, eu vou morrer, e meus filhos, meus netos e tudo. Não, irmão. Primeiro, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida. Glória a Deus. A morte é apenas abandonar esse invólucro chamado de carne e ser levado pelos anjos à presença de Deus para uma vida eterna. Glória a Deus, que começa aqui na terra pela nossa decisão junto a Cristo. Isto é a morte. Aleluia. Em terceiro lugar,
Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre. Diga comigo, quem tem promessa de Deus não morre. Então, se você tem promessa que ainda não foi cumprida na sua vida, cumprida, então Deus vai lhe preservar na tempestade, no vento contrário, no monte, no vale. Oh, aleluia. Em quarto lugar, a Bíblia me ensina e diz que você devemos dar graça por tudo. Aleluia. Lembra de Jó? Jó disse: e eu só agradeceria a Deus pelo bem ou pelos bens que Ele me tem feito? Não agradeceria também pelo mal? Não, eu tenho que agradecer pelas coisas boas que me acontecem e agradecer também pelas coisas ruins. Pastor, pelas coisas ruins? Sim, está escrito que todas as coisas contribuem, em outra tradução, que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o segredo? É você amar a Deus. Se você ama o Senhor, você vai ter certeza que Ele também te ama e quer o melhor para a sua vida. Glória a Deus. E o melhor para a nossa vida não é sempre o que nós pensamos que é. Às vezes o melhor para a nossa vida é o que não pensamos que seja. Esse é o segredo. Então, ora, por que eu estou aqui nesta situação? Porque Deus quis, porque Deus permitiu, porque Deus deixou. E se Ele deixou, Ele vai fazer alguma coisa extraordinária. Glória a Deus. Aleluia. Eu já estive em perigo de mortes várias vezes. Os irmãos sabem, conhecem o meu testemunho, a minha história. Eu já tive em perigo de morte em acidentes automobilísticos. Eu já tive em perigo de morte com um tiro que eu levei. Eu já estive em perigo de morte naquela cirurgia. Eu estou falando das coisas mais agravantes, na cirurgia do coração. E estive agora. E aqui estou dizendo que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então Ezequias experimentou isto aí. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, são momentos assim cruciais em nossa vida que temos a oportunidade de estar mais perto de Deus. São em situações adversas desta natureza que nós temos a oportunidade de nos conhecer. Talvez você não se conheça. Talvez você não se conheça ainda. Pastor, eu me conheço. Você pensa. Você não se conhece como precisa ser conhecido. E você só vai se conhecer através das circunstâncias, através das situações. Glória a Deus. Quem podia imaginar que alguém pudesse cantar depois de ser publicamente envergonhado, depois de ser açoitado em plena via pública, depois de ser trancado dentro de uma prisão estadual, e como se não bastasse, ainda lhe amarraram as mãos e os pés, e mesmo assim ele louvou a Deus, mesmo assim ele cantou, e o que fez adorar a Deus numa circunstância daquela, glória a Deus, foi a presença do Senhor naquele lugar. É a presença de Deus. Glória a Deus. Quando eu estava no terceiro dia, isso já no apartamento, era só sentado lendo ou de joelhos orando, porque li ainda, nesse pouco tempo que eu fiquei lá, eu li ainda o Evangelho de Lucas completo, meditando versículo por versículo, glória a Deus, e o Evangelho de João, em Marcos, desculpe, glória a Deus. Então, amados, são oportunidades que Deus nos dá. Glória a Deus.
E muitas pessoas às vezes reclamam porque está fazendo muito. Mas Paulo disse que se ele pegasse o corpo dele, mandasse sacrificar, queimar, destruir, mas se faltasse amor, ele não seria nada. Então é isso que nós precisamos. Então o rei Ezequias, numa situação daquela, não chegou a alguém como chegou a mim, para uma palavra de consolação. Foi uma palavra de juízo. Você vai morrer. Você vai morrer. Ele podia, pastor Genival Bento, pastor Márcio, ele poderia ter entrado em depressão. Ele poderia, amados irmãos, ficar revoltado com o próprio Deus. Esta semana eu vi uma pessoa culta, inteligente, porque perdeu alguém muito precioso da sua família, ficou revoltado contra Deus, como se Deus tivesse culpa. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Mas, queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Ezequias, versículo 2, colocou o seu rosto na parede e orou ao Senhor. Você quer vitória? Ore ao Senhor. Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que a vitória não é a ausência de guerra. Pelo contrário, a vitória é a presença da guerra. Por quê? Como se obtém vitória se não houver uma disputa, uma luta, uma guerra? Não, porque vitória é o ato de derrotar o inimigo numa batalha. Então, o Covid é uma grande batalha que nós temos que enfrentar. Mas o problema é você estar pronto, é você estar preparado, é você acreditar no Deus que você prega, no Deus que você serve, no Deus de quem você é. Porque nós precisamos não conhecê-lo apenas aqui, na palavra. Nós precisamos sim do conhecimento experimental. Precisamos das nossas experiências com Cristo. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele fala da fé como a certeza de algo que você não tem, mas você vai acreditar que vai ter. Isto é fé. É nesta fé que você e eu, que nós precisamos estar agarrados. Aleluia. Você compreende o que eu estou dizendo? Você entende que é assim mesmo? Então este homem, ele virou-se para a parede e orou a Deus. E ele disse, ele começou, presbítero James, dizendo ao Senhor: Senhor, lembra-te. Aleluia, glória a Deus. E meus amados irmãos, enquanto ele orava, o profeta estava saindo, porque ele entregou a mensagem que Deus havia lhe dado e foi embora. Ele cumpriu o seu dever, a sua obrigação, foi fiel e foi embora. Quando ele chega do lado de fora, no pátio, aí o Senhor fala com ele e disse: Isaías, volte. Você vai levar outra mensagem. Eu acredito que quando Deus falou com ele, ele já morreu. Glória a Deus. Aí Jeová disse, estou conjecturando, está escrito. Aí Jeová disse, não, ele orou. Ele ia morrer, mas ele orou. Glória a Deus. Diga comigo, ele ia morrer, mas orou. Você entende agora? Pastor, não tem jeito. Só se não orar. Pastor, está difícil. Só se continuar sem orar. Pastor, não vai dar certo. Só se não quiser orar. Se você orar, vai ficar fácil.
vai dar certo, você vai ter vitória. Aleluia. Foi proclamado um jejum para o Brasil inteiro, de 3 às 5 da manhã. Nós estamos nessa batalha. Entre nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute, amados. No versículo 4 vai dizer que a palavra do Senhor veio a Isaías. E Deus, falando com Isaías, disse para ele o seguinte: volte, diga a Ezequias, número 1, a oração dele foi ouvida. A oração dele chegou no céu. Glória a Deus. Número 2, diga para ele que eu vi as lágrimas derramadas por ele. Glória a Deus. Em outras palavras, quando Deus disse, diga para ele que eu ouvi a sua oração, Deus estava dizendo, diga para ele que eu não esqueci daquilo que ele é e representa para mim. Escute, Deus sabe quem você é e o que você representa para ele. Deus conhece o teu assentar, o teu deitar e o teu levantar. Deus sabe antes mesmo que você peça o que você está precisando. E por que ele já não deu? Porque ele está esperando que a reciprocidade seja verdadeira. Aleluia. Ele acredita em mim, acredita em você. E ele espera em mim e em você que a gente faça as nossas confissões e se apresente diante dele com ações de graça e tenha prazer na sua lei e medite nela de dia e de noite. Escute. Aponte para quem está mais perto de você e diga para essa pessoa: procure conhecer a vontade de Deus na sua vida. É um dos segredos. Oh, glória a Deus. Escute, já lhe perguntaram por que você é crente? Já lhe perguntaram para que você é crente? Uma coisa é por que você é, e outra coisa é para que você é. Glória a Deus. Outro dia eu perguntei para o irmão é o que na igreja? Ele disse, sou apenas membro de banco. Eu digo, deve ser um prego. Glória a Deus. E aqui não tem banco, então não tem condição de ser membro daqui. Glória a Deus. Irmãos, nós somos um corpo. E somos muitos membros neste corpo. Cabeça é Cristo. E ele sim precisa, não no sentido humano, de ter uma necessidade, mas ele quer contar com você para aquilo que ele quer fazer no mundo, e ele quer fazer através daqueles que ele deu o seu Espírito Santo. Aleluia. Então Deus disse ao profeta, diga a ele que a oração dele chegou, eu ouvi. Diga a ele que eu vi as suas lágrimas. Aleluia. E diga a ele que eu vou descer para lhe dar um grande livramento. Glória a Deus. Vou lhe dar saúde, e vou também livrar ele do rei da Assíria. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, e Deus, ele não mudou. Não mudou. Deu a ele, deu a mim e dará a você também. Aleluia. É tão somente você crer. É tão somente você orar. Oh,
A Ele toda honra, glória e louvor para sempre. Então, queridos, eu quero concluir dizendo o que tange as Escrituras. Todas as coisas, todas, sem exceção de nenhuma, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, eu disse, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não reclame, não murmure, não se queixe, não se sinta coitadinho ou coitadinha, porque você não é, você é filho de Deus. Glória a Deus. Na pior das hipóteses, até para morrer, glória a Deus, glorifique, agradeça a Deus. Por quê? Porque a nossa fé, ela não pode ser em vão, porque não foi em vão que Cristo no Calvário morreu por mim e por você. E o propósito dele foi lhe dar completa vitória. A Bíblia diz que lá no Calvário, ele levou, ele carregou sobre ele, glória a Deus, tudo que lhe trazia prejuízo, danos, dores, enfermidades, glória. Parece um contrassenso, porque lá em João ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas aflições são as batalhas enfrentadas, mas a alegria proporcionada pelo Espírito dentro de você será maior do que as aflições que você e eu que vamos viver. E as aflições, ela tem um objetivo: lhe levar a se aproximar mais de Deus. Acredite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu queria que você ficasse em pé agora. E deixa-me dizer que saudades não tem braços, mas apertam. E eu gostaria, sinceramente, se pudesse abraçar a todos, um a um, dizer da minha gratidão, da minha alegria, do meu apreço, do meu carinho, do meu amor por cada um de vocês. Nunca me senti tão amado como esses últimos dias no hospital. Dá até vontade de adoecer de novo. Não, né? Graças a Deus. Mas é bom ser amado. É ou não é? Glória a Deus. É bom quando a gente ouve: eu te amo, você é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero dar um abraço em todos vocês. Faça assim, ó. Eu amo a cada um de vocês. Oh, vamos fazer uma oração agora de gratidão a Deus, de agradecimento a Deus. Aleluia. Anda sarabás. Onde é estrange rinde co caracte tipo ticandara galama subinavia de classe. Nosso tributo de adoração, de louvor, de gratidão, meu Pai, a Ti, porque aprove a Ti, Senhor, ouvir os santos que estiveram na brecha intercedendo por nós. Aprove a Ti, Senhor Jesus, em resposta às orações dos Teus servos, nos dar uma esmagadora vitória contra toda a enfermidade. E aprove a Ti, Senhor Jesus, me curar e trazer de volta, Senhor, ao convívio dos santos. E a minha pergunta continua de pé: em que posso ser útil na vida deste povo que me ama tanto? Em que posso contribuir para o sucesso e a vitória de cada um? Estou pronto, Senhor, a estar no centro da Tua vontade e fazer tudo quanto precisa ser feito e tudo quanto estiver na Tua vontade. Pai, abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos e recompense a cada um
recompense a cada um pelos seus feitos e dê em dobro tudo aquilo que eles têm desejado para mim. Tudo aquilo que eles têm desejado para mim, Senhor, conceda ou dê em dobro a cada um, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, ilumina o teu povo, dê graça ao teu povo, dê vitória ao teu povo. É o que eu te peço, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém.